Bom dia, segundo ano. A gente vai iniciar agora a nossa semana 2, né? Semana passada finalizamos a semana 1 do PET complementar, tá? E eu dei uma aula no Meet, tá? Alguns alunos entraram em contato comigo no particular, né? Tirei dúvida com cada um deles, tá? Só que hoje, essa semana, eu já vou deixar esse videozinho aqui para vocês verem, né? E com algumas dicas de como resolver os exercícios, tá? Bom, já foi temática de assunto dos PETs anteriores, né? Então, se você voltar lá em um dos PETs, vai ver que o assunto é referente a eles, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que ler as páginas, espero que todos tenham lido, né? Do 104 ao 111, tá? Tá relacionado com a parte de análise combinatória. Então, aí tem os exercícios que é para fazer e entregar no Conexão Escola, tá? Então, o primeiro assunto que a gente vai ver aí, ó, que é na página 104, e assim vai, tá? Eu vou juntar tudo e quem leu vai entender a explicação, tá? Então, da página 104 ao 111. Então, vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai ver é fatorial, tá? O fatorial, como a gente já viu nos PETs anteriores, nada mais é que uma multiplicação de um número por todos os seus antecessores, tá? Até chegar em 1. É representado por esse símbolo aqui, ó, tá? Por esse símbolo. E como que seria isso? Por exemplo, 5 fatorial. 5 fatorial, então o que você teria que fazer? É a multiplicação de um número, no caso 5, né? Por todos os seus antecessores até chegar em 1. Quais são os antecessores de 5? Tá? Então, começaria com eles. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, no 1 é o seu modo de parada, tá? Então, você vai chegar só até 1, tá? Que é igual, aí você faz a multiplicação, né? Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 120, tá? Então, isso é fatorial. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial que é igual a 1, tá? Então, não se esqueçam disso. Então, assim, nas operações com fatorial, né, é importante a gente não cometer alguns erros, né? Quando a gente vai somar, quando a gente vai subtrair e multiplicar 2 fatoriais. Então, cuidado com isso, tá? Então, é necessário calcular cada um deles separadamente. Então, a professora, não entendi, ó. Então, se eu tenho 2 fatorial mais 3 fatorial, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que calcular cada um deles separado, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. 2 mais 3 fatorial é igual a 5 fatorial. Não, tá errado, tá? Isso aqui tá errado, porque são cálculos diferentes. Tá? Como que você resolveria aqui 2 fatorial mais 3 fatorial? Primeiro, calcular o 2 fatorial, depois o 3 fatorial. O que é o 2 fatorial? É a multiplicação de todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, seria 2 vezes 1, tá? Mais 3 fatorial, que é a multiplicação de todos os seus antecessores até chegar em 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 2 mais 6, 8, certo? E é diferente de 5 fatorial. 5 fatorial a gente já viu que dá 120. Então, cuidado com isso, tá? Então, apenas na divisão que tem como a gente usar a simplificação. Como que seria isso, professora? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. 10 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 8 fatorial. Então, aqui a gente tem a multiplicação. Se você olhar no numerador, então tem 10 fatorial vezes 5 fatorial.
Então, a gente tem que calcular separadamente. Mas a gente vai pensando numa possibilidade de tentar simplificar com o denominador, tá? Então, se eu desenvolver o 10 fatorial, olha para você ver, ó. O 10 fatorial, ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Então, a gente percebe que eu tenho 8 no denominador. Então, você já vai pensar, bom, se eu tenho 8 no numerador e tenho 8 no denominador, então eu posso cortar, né? Vamos simplificar essa conta. Tem como? Tem como, tá? Vezes 5 fatorial dividido por 8 fatorial. Então, aqui eu posso cortar, ó, esse 8 com 8, tá? Então, aqui, ó, 10 vezes 9, 90 vezes 5 fatorial, que a gente já fez lá em cima, ó, vezes 120, né? Então, multiplicando os dois, vai dar 10.800. Tá? Então, a gente simplificou. Aqui, ó, o 8 fatorial do numerador do 8 fatorial do denominador. Então, eu posso fazer essa simplificação. Ah, professora, eu não quero fazer, então fica opcional. Então, se você faz, se você quiser. Então, você poderia desenvolver o 10 fatorial normal, né? Ficando 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazer a mesma coisa, achar o resultado dele, multiplicar com 5 fatorial, que já está desenvolvido lá em cima. E depois dividir com 8 fatorial, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Então, vai chegar no mesmo resultado também, tá certo? Então, esse aí seria o primeiro assunto para a gente poder tratar a nossa aula, tá? Então, no exercício referente à página 104, exercício 15, vai estar relacionado com essas operações. Então, cuidado, tá bom? As demais páginas, a gente vai estar falando um pouquinho sobre arranjo simples, permutação simples e combinação, tá? Ah, professora, como que seria isso? Como eu já ensinei nos PETs anteriores, então ali, ó, arranjo, combinação e permutação. Tá? Bom, como que você vai usar esses três conceitos, tá? Então, é uma dica Enem, tá? Para você. Super importante. Bom, você deve fazer a pergunta. Se o número de objetos... Então, a primeira coisa é fazer a pergunta, tá? Se o número de objetos é igual ao número de posições. Tá? Se a resposta for sim, sua resposta foi sim. Então, você vai usar permutação, tá? Permutação. Tá? A permutação, ela é representada por essa espécie símbolo aqui, ó. P, N igual a N fatorial, tá? Ou seja, são N elementos tomados N a N, tá? Então, no exercício na página 110, tem o exercício 33, que vamos apenas resolver usando a aplicação. Então, a letra A, por exemplo, lá. Letra A. Então, a letra A, a gente tem permutação de 7 elementos
tomados 7 a 7. Então, permutação de 7 é igual a 7 fatorial, tá? Como que ia ficar isso? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Então, você multiplicando tudo isso aqui vai dar 5.040, tá? Ah, professora, mas vai ser sempre assim, permutação? Sempre vai ser essa formulinha aqui, ó. Permutação de n elementos tomados n a n, que é igual a n fatorial, tá? Então, você vai usar essa formulinha aqui, ó. Então, no livro ele vem trazendo essa informação pra gente, tá? E agora? Se a resposta para o número de objetos é igual ao número de posições for não, certo? Aí você tem que fazer uma outra pergunta. A ordem importa? A ordem importa? Tá? Uma outra perguntinha, tá? Se a ordem ela importa, se for sim, você vai usar arranjo, tá? Então, você vai usar arranjo. Ah, professora, mas eu não sei muito bem, não. Calma que a gente vai chegar lá. E se a resposta for não, você vai usar a combinação. Combinação, tá? Então, a gente viu todos esses conceitos nos PETs desse bimestre, tá? Só que nos exercícios que eu deixei no PET complementar, a gente só vai aplicar a formulinha mesmo, tá? Então, a formulinha para arranjo, qual que vai ser? Então, vai ser A NP igual N fatorial sobre N menos P fatorial, tá? Ou seja, são N elementos distintos tomados P a P, sendo que N e P pertence ao conjunto dos números naturais, onde N sempre tem que ser maior ou igual a P. Então, o N nunca vai ser menor, tá? Que P. Não pode. Então, isso aqui é uma outra dica, tem que prestar atenção nisso, tá? Na página 107, no exercício 18, letra A, tá? Exercício 18, letra A, página 107, tá? Então, a gente tem lá, ó. Então, deixa eu colocar aqui página 107, exercício 18A. Só para você saber. Então, aqui que ele fala? Para você resolver usando a formulinha. Então, é arranjo 6n, ou seja, são 6 elementos distintos tomados 2 a 2, tá? Então, vou substituir na fórmula que vai ser 6 fatorial dividido por 6 menos 2 fatorial. Tá? Então, aqui eu tenho uma divisão, né? Uma operação que tem uma divisão, tem que resolver ele separadamente. Se tiver como simplificar, você simplifica, tá? Porque vai facilitar os cálculos. É muita multiplicação. Então, às vezes você não tem muito tempo, tá ali fazendo a prova do Enem ou qualquer outro concurso que você esteja fazendo. Então, é interessante usar esse modo de resolução, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver o denominador, porque eu tenho parênteses, então sempre resolvo primeiro dentro do parênteses. Então, vou continuar aqui, ó. Vou manter o numerador 6 fatorial sobre 6 menos 2 é 4 fatorial, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou desenvolver. O 4 fatorial do denominador, ele tá dentro do 6 fatorial.
Então, o que eu posso fazer? Já vai pensando, bom, então eu posso cortar, olha que legal. Tá? Então, começa a pensar dessa maneira. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. O que eu faço com esses dois 4 fatorial? Vou cortar. Corta, corta. O que sobra? 6 vezes 5 é 30. Tá? Então, cuidado aí nas outras operações, tá? Primeiro, se tiver multiplicação de arranjo, primeiro resolve o primeiro arranjo, depois resolve o segundo arranjo, depois o resultado de ambos você vai multiplicar. Cuidado, tá? Bom, vamos pro próximo aqui, ó. Combinação. E se for combinação, tá? Se for combinação, você vai usar essa formulinha aqui, ó. Cn, P, que é igual N fatorial por P fatorial vezes N menos P. Menos P o quê? Fatorial. Tá? A combinação, ela pode ser representada também por isso aqui, ó. NP. Então, se aparecer isso aqui, ó, você já sabe que tem que usar também combinação. Uma outra dica, tá? O livro, ele traz essa dica para você, tá? De uma forma de usar, ok? Então, vamos lá. Na página 113, então, página 113, exercício 43. Então, a gente tem a letra A. Então, também você vai ter que usar a formulinha, tá? Mas cuidado, porque tem ali operações de combinação e arranjo. Então, você vai resolver cada um deles separadamente depois, multiplicar se for o caso, tá? Então, vai ser letra A, combinação 6, 2, tá? É igual jogar na formulinha 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial. Então, tem que fazer certinho aqui, porque como eu tô usando essa caneta aqui, aí ela sai um pouquinho torto, mas no seu caderno você faz certinho usando a régua. Bom, a primeira coisa que você vai resolver aqui é o dentro do parênteses, tá? É o que ele aparece, tem que resolver primeiro. Então, vai ficar 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2, 4 fatorial. O que você já tem que pensar? Bom, eu tenho o 2 fatorial e o 4 fatorial, e ambos estão dentro do 6 fatorial. Então, você vai ter que escolher um dos dois para poder simplificar, tá? Então, eu vou escolher o 4 fatorial, por quê? Porque eu quero, mas você poderia usar o 2 fatorial, tá? Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, tá? 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial. Vou manter ele porque eu vou cortar, tá? Corta, corta. O que sobra? Numerador 6 vezes 5, 30. Denominador 2 vezes 1, 2. 30 dividido por 2, 15. Tá? Então, não tem segredo. As atividades do PET complementar dessa semana tá bem fácil. Então, dá uma lida no livro. Qualquer coisa eu estou de plantão, tá? Na segunda aula de vocês. Qualquer coisa me chama lá, tá bom? Acho que é isso. O link já tá disponível lá no portal, no mural, né, da disciplina. Então, só acessar por lá que você já vai ter acesso. No Meet comigo a partir da segunda aula. Só quem tiver necessidade, porque o exercício está muito fácil, tá bom? Então, é isso. Então, um grande abraço, boa semana. Não esquece de me enviar o quanto antes as atividades do PET, tá? Qualquer coisa me manda no particular, que eu respondo assim que puder, tá? Um abraço.